Olá, alunos! Nós preparamos então essas aulas de revisão para a recuperação. Então, vamos explicar melhor para vocês. Alguns alunos ficaram de recuperação no primeiro bimestre porque não atingiram a média mínima da escola, que é 7. Então, eles farão a avaliação no primeiro bimestre. E existem também aqueles alunos que não conseguiram alcançar a média mínima da escola, que também é 7, agora no segundo bimestre. Então, olha só, nós vamos ter que fazer prova do primeiro bimestre e do segundo bimestre. As duas provas é que vão dar a média semestral de vocês. Então, aqui nós vamos trabalhar alguns conteúdos que nós vamos cobrar nas provas, tá certo? Então, vocês prestem bastante atenção. Eu vou passar exercício para vocês fazerem. Aí, sábado de manhã, prova do primeiro bimestre, para aqueles alunos que ficaram tanto em matemática quanto em física. Estou falando, esse vídeo serve para os alunos do primeiro ano, matemática, e do segundo ano, física. E na segunda-feira, nós vamos aplicar a prova do segundo bimestre. Como a gente sabe que matemática e física requer um pouco mais de concentração, por isso que a gente vai fazer assim. A gente estava pensando em aplicar tudo no sábado, mas vai ficar muita coisa. Então, para facilitar para vocês, para que vocês consigam, a gente vai fazer desse jeito. Outra coisa também, nós separamos os conteúdos que caem nas provas de Enem e vestibulares. Vocês sabem que vocês têm um material privilegiado, que vocês estudam muito além do que necessitam nesse material do âmbito. É um material que está em constante revisão, né? Mas a gente separou então aqueles conteúdos que realmente vocês precisam saber para se safarem na prova de Enem e de concurso de vestibulares. Então nós não vamos cobrar tudo, porque é muita coisa. É o certo que deveríamos fazer isso, mas nós não vamos fazer. Então eu já coloquei nos grupos os conteúdos que eu vou cobrar do primeiro bimestre e do segundo bimestre, tanto em matemática quanto em física. Então vamos lá? Então, alunos, vamos relembrar o conteúdo sobre conjuntos numéricos. Esse conteúdo ele é muito importante para vocês, porque ele cai tanto nas provas do Enem, quanto nas provas de vestibulares e concursos também. Você tem que saber. Bom, conjuntos numéricos, ele está no setor A, na apostila número 1, que é do primeiro bimestre. Então tem as aulas de 1 até 4 que tratam sobre os conjuntos numéricos, certo? Sobre o assunto conjuntos numéricos. Bom, vamos ver então o primeiro conjunto. O conjunto dos números naturais. Olha, a palavra natural significa que ele não pode ser quebrado, não pode ser fração e nem tem sinal. Então ele não pode ser nem positivo nem negativo, ele é natural. Qual é o símbolo? N com uma barra ou N sem a barra, tá? Vou ter que dar uma consertada nessa barra para ficar mais rente ao N. N ou N, com barra ou sem barra. Quando aparecer, você tem que entender que é o quê? Conjunto dos números naturais. Quem são os elementos desse conjunto? Ó, 0, 1, 2, 3, 4, e ele é infinito à direita. O que significa isso? Que só serão positivos. Infinito positivo, só serão números positivos à direita dele. Quando eu quero me referir aos negativos, eu já coloco infinito negativo à esquerda. Quando eu falo à esquerda, quer dizer os negativos. Quando eu falo à direita, os positivos. Bom, então aqui não tem número quebrado, não tem número com sinal nem positivo nem negativo, nem número decimal, porque ele é natural. Fechou isso? Bom, conjunto dos números inteiros relativos. Olha aqui, inteiro quer dizer que não pode ter número quebrado. Relativo significa que pode ter sinal positivo ou negativo. O símbolo dele é um Z com uma barra. Pode ser assim ou pode ser assim. A barra que eu me refiro é aqui dentro. Ó. Alguns autores trazem assim, mas hoje em dia a gente põe só o Z. É a mesma coisa. Você tem que entender que está se referindo aos conjuntos dos números inteiros relativos. É um símbolo. Elementos. Então ele tem infinito à esquerda, que são os números negativos. Aí eu coloquei alguns. Menos 3, menos 2, menos 1. O zero, que é neutro. O zero nem é positivo nem é negativo. Ele é neutro.
Aí começa os positivos com ou sem sinal. 1, 2, 3, 4, 5 e vai para o infinito à direita. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Um outro conjunto também que tivemos que representar matematicamente é o conjunto dos números racionais. Alguns falam conjunto dos números fracionários, é a mesma coisa. O símbolo dele é esse Q. Pode ter essa barrinha dentro ou só o Q. Não tem problema. Você tem que entender que toda vez que aparecer a letra Q significa números racionais ou fracionários. Quem são os elementos? Olha, aqui está escrito em notação matemática. Conjunto X, ou seja, que esse número pertence aos racionais, tal que esse número está escrito na forma de fração A sobre B, desde que o B não possa ser quem? O zero. Aqui embaixo, o zero não pode dividir nada. Então, aqui nunca pode ter zero. Aí, esses números eles estarão dentro do conjunto dos números racionais, desde que o B não seja o zero. Bom, então, veja bem, ele também é infinito à esquerda e ele também é infinito à direita. Aqui eu tenho um número racional, que é uma dízima periódica simples. Por que eu chamo de dízima? Porque tem esse número 3 que se repete continuamente. Então ele é um período, tá? Então por isso que é dízima periódica simples. Também eu tenho dentro do conjunto dos números racionais a dízima periódica composta. Por que é periódica e não simples? Porque aqui eu tenho um número que não se repete. Então ele é chamado de antiperíodo. Já eu tenho outro que se repete, que é o período. Então o 2 é antiperíodo e o 4 é período. Por isso que é dízima periódica composta. Tem dois termozinhos lá que são diferentes. Aí veja bem, ó, frações, que também podem se transformar em números, né? Por exemplo, 1 dividido por 2 dá 0,5. 0,5 é o decimal exato. Então também é um número racional. 3 quartos. Se você dividir 3 por 4, vai dar 0,75. Outro decimal exato, que também é racional. O número inteiro também pode se transformar em fração. Então ele também é racional. Estão entendendo, gente? Então, os números racionais eles podem ser dízimas, periódicas simples ou compostas, frações e decimais limitados ou decimais exatos. E também os números inteiros. Podem ser infinitos à esquerda, porque eles podem ser negativos, e também infinitos à direita, que podem ser positivos com ou sem sinal. Não há problema. Certo? O outro conjunto que vocês também têm que dominar é o conjunto dos números irracionais. O I significa não racionais. Então, quem são esses elementos então? Todos os números que não representam periodicidade, ou seja, período, quando escritos na forma decimal ilimitada. Então, por exemplo, ele é infinito à esquerda e ele também é infinito à direita. Ele pode ter sinal ou não ter sinal, porque não tem nada a ver com o número natural aqui. Raiz de 2. Raiz de 2 é um número que não tem como você escrever ele na forma de fração, porque ele é um decimal ilimitado. Se você calcula a raiz de 2, vai dar 2,4 alguma coisa a mais. Não tem período, entendeu? Não tem aquele algarismo que se repete. Menos, ó, aqui, ó, eu coloquei um exemplo, ó. 3, 4, 8, 7, 8, 4, 3. Você encontra algum período aqui? Não. Então a gente considera ele como um número irracional. Raiz de 5 também é irracional. Ele pode ser positivo como raiz de 2 negativo. Se você for calcular a raiz de 5, também não tem um número decimal exato. O π, que é 3,14, vai em alguma coisa a mais. Também é um número irracional. E ele também é infinito à direita, como ele é infinito à esquerda. Eu poderia colocar menos π aqui também, não teria problema nenhum. Você tem que entender que ele é irracional, porque ele não tem como ser escrito na forma de fração, porque ele não é uma dízima periódica simples e nem composta, porque ele não tem período, correto?
Então, alunos, o último conjunto é o conjunto dos números reais. O símbolo é um R com uma barrinha ou sem a barrinha. Significa a mesma coisa. Quem são os elementos? Fazem parte desse conjunto todos os elementos dos conjuntos anteriores. Então, natural, inteiro, relativo, positivo ou não, relativo tanto faz, né? Racional ou irracional, todos eles são reais. Então, todos os conjuntos que nós vimos, ó, os naturais, os inteiros relativos, os racionais, os irracionais, todos eles são reais. Então o real engloba todo mundo. Observe aqui, ó, que eu não misturei os irracionais com os racionais. Eles são um conjuntinho diferente. Então você tem que entender que ele não faz parte dos outros conjuntos. Ele é diferente dos demais. Os elementos deles não se encaixam nem natural, nem inteiro e nem racional. Mas ele é real. Certo? Dentro desse assunto também de conjuntos, nós temos que entender o que são relações de pertinência. Os símbolos das relações de pertinência só podem ser usados para fazer relações de elementos dos conjuntos para os conjuntos. Então veja bem, a esquerda tem que ter o elemento para fazer relação à direita com o conjunto, certo? Quais são, então, os símbolos das relações de pertinência? O pertence, que é esse E arredondado, e o não pertence, que é o E arredondado cortado. Não pode representar de outro jeito, gente. Tem que ser assim, certo? Então, pertence e não pertence. Então, alunos, para ficar bem claro, vamos ver, então, as relações de pertinência num exemplo. Sejam os conjuntos A, E, O, U, então veja bem, o conjunto A só são as vogais. B, as consoantes. O que são as consoantes? Todas as que não são vogais. B, C, D, F, G, H, até a letra Z. Tirando-se as vogais. E C é o alfabeto latino. O alfabeto latino é o alfabeto que nós usamos hoje, que tem entre as letras W, K e Y. No passado, a gente usava o alfabeto português que não tinha essas três letras. Então, por exemplo, quando eu estudava, não se poderia registrar uma pessoa, por exemplo, o nome Kátia, escrevendo com K, tinha que ser com C, porque na época que eu estudava, não tinha as letras K, W e Y, tinha que ser com C. Hoje em dia tem Kátia com K, com C, e Uri com I, com Y. No meu tempo tinha que ser só com I. Vocês entenderam? Então era o alfabeto português. A partir dessa informação, eu faço as relações de pertinência. Então, eu expliquei agora há pouco que as relações de pertinência, elas são de elemento para conjunto. Então, veja bem, A minúsculo e o conjunto A. Então, veja bem, o elemento é representado com letra minúscula. O A minúsculo pertence ou não pertence ao conjunto A? Vamos ver aqui. Ele não está dentro do conjunto A, ele não é um elemento, então pertence. Vamos ver o B. O A pertence ou não pertence ao conjunto B? Então, veja bem, o A é um elemento, ele está ou não está dentro do conjunto? Bom, conjunto B só são consoantes. Pergunto, A é uma consoante? Não, ele não pertence. C. E pertence ou não pertence ao conjunto C? Ó, o E é um elemento que está escrito em letra minúscula, como foi o A aqui e o A aqui. E o C em letra maiúscula, então aqui é conjunto. O E pertence ou não pertence ao conjunto C? Quem é o conjunto C no alfabeto latino? Então, no alfabeto latino, a letra E pertence. O minúsculo pertence ou não pertence ao conjunto B? Ó, o conjunto B são de consoantes. O E vogal, ele pertence? Não. Vamos ver agora a letra G. O A maiúsculo pertence ou não pertence ao conjunto C? Gente, ó, o A aqui, ele é conjunto, ele não é elemento. Então, isso aqui
não tem solução para as relações de pertinência. O C maiúsculo pertence ou não pertence ao C maiúsculo? Ó, conjunto para conjunto, conjunto para conjunto. Também não tem solução dentro das relações de pertinência. Certo? Vamos ver mais 3 exemplos. B minúsculo, pertence ou não pertence ao conjunto B? O B é uma consoante, então ele pertence. Ele é minúsculo e o outro é maiúsculo. Então, elemento para conjunto. Aqui, o K minúsculo para o A. Pergunto, o K é uma vogal? Não, então ele não pertence ao conjunto A, porque lá só tem vogal. O Y minúsculo, pertence ou não pertence ao conjunto C? Ó, C não é alfabeto latino, então o Y hoje ele entra no alfabeto latino. Ele é uma consoante, entre aspas, né? No alfabeto latino. Então veja bem, nós vimos agora há pouco as relações de pertinência. Existem as relações de associação. Os símbolos das relações de associação só podem fazer relações de subconjuntos para conjuntos ou de conjuntos para conjuntos. Olha, agora há pouco eu falei das de pertinência, só valia de elemento para conjunto. Agora é de subconjunto para conjunto e de conjunto para conjunto. Não tem elemento aqui na história. Bom, quais são os símbolos? Está contido, se eu corto ele não está contido. Ao contrário, contém, se eu corto não contém. Então são 4 relações de associação que a gente faz de conjunto para conjunto, subconjunto para conjunto. Então vamos agora fazer um exemplo de relações de associação. Utiliza os símbolos de relações de associação relacionando os conjuntos A. X, tal que X é letra do alfabeto latino. Então, ó, os X representam as letras, tá, do alfabeto latino, de A a Z. O B, a E ou o B representa as vogais que estão dentro do alfabeto latino. E C, X é consoante do alfabeto latino. Quer dizer, estou me referindo a todas as consoantes, que não, as letras que não são vogais. São as consoantes do alfabeto latino. Bom, aqui ele não especificou qual a relação. Então você pode fazer 2 análises. A gente vai fazer as 2 ao mesmo tempo. Bom, o A pertence ou não pertence, contém ou não contém no conjunto B? Bom, o A é letra do alfabeto latino, é o maior conjunto. O B é vogal. Então, eu posso dizer que A não está contido em B, ou eu posso dizer também que A contém B. Ó, o A não está contido em B porque o A é o conjunto maior, não está dentro das vogais. É o contrário, as vogais estão dentro do A. Então, o A contém o B. As vogais estão dentro do A. O A em relação a C. Pergunto, A em relação a C. O A está contido ou não está contido? Contém ou não contém em relação a C? A mesma lógica dali. O A não está contido. Ou eu posso dizer também que o A contém C. Por que eu posso dizer que ele contém? Porque as consoantes fazem parte do alfabeto latino. Bom, agora vamos ver. C em relação a A. Pergunto, o C, ele está dentro ou não está dentro de A? Ou ele contém ou não contém A? Então, primeiro pode dizer que o C está contido em A. Porque o C são as consoantes, eles estão dentro do conjunto A, que é a letra do alfabeto latino. Ou também eu posso dizer que o C não contém A. C não contém A. Agora veja bem, aqui eu estou me referindo a um elemento. Por que você quer elemento? Porque ele é minúsculo. Essa relação de associação não se encaixa de elemento para conjunto. Então aqui, ó, não tem lógica. Você não faz nada. Porque aqui só vai de conjunto para conjunto. Ó, letra A para letra A vai. As letras do alfabeto latino estão contidas dentro do conjunto de A, dentro do alfabeto latino? Sim. A está contido em A ou A contém A. Agora o Bzão
que é as vogais em relação a B minúsculo. Eu estou falando o conjunto B está dentro do elemento B, também não tem lógica. Porque aqui é um elemento, igual aqui, ó. Eu não posso fazer relação de está contido ou não está contido, contém ou não contém, de elemento para conjunto ou de conjunto para elemento. Tudo bem? Operações envolvendo conjuntos. Igualdade. Símbolo A igual a B. Um conjunto é igual a outro sem somente ser, ou seja, não existe outra situação, se os elementos forem iguais. Então veja bem, a ordem dentro do conjunto, isso não interfere. O que não pode acontecer é que faltar ou sobrar elementos. Eles só podem ser iguais. Se um estiver organizado e o outro bagunçado, mas tem os mesmos elementos, eles são iguais. Exemplo, analise e diga se A é igual a B. Sejam os conjuntos A, amarelo, azul, branco e verde, e B, X tal que X, ou seja, elemento tal que elemento, é uma cor da bandeira do Brasil. Não importa que aqui está no singular, você tem que considerar todas as cores da bandeira do Brasil. Pergunta, A é igual a B? A bandeira do Brasil tem amarelo? Tem. Tem azul? Tem. Tem branco? Tem. Tem verde? Tem. Então, A é igual a B. Isso é verdade. Essa afirmação matemática é verdadeira. Ainda tratando sobre conjuntos, vocês têm que identificar uma igualdade de conjuntos. O símbolo é A, o sinal de igual a B. O que significa isso? Um conjunto é igual ao outro sem somente ser se os elementos forem iguais. Ó, os elementos forem iguais, a ordem não há problema. Por exemplo, se eu coloco assim o conjunto A, 1, 2, 3, o conjunto B, 2, 1, 3, eles mudaram a ordem, mas eles são iguais porque têm os mesmos elementos. Conjuntos diferentes, símbolo A diferente de B. Um conjunto é diferente de outro sem somente ser, ou seja, não tem outra situação, se os elementos não forem iguais. Então, voltando aqui no outro exemplo, vamos supor que eu tenho o conjunto A, 1, 2, 3, aí eu tenho o conjunto B, 1, 2, 3, 4. Pelo fato do B ter o 4 e o A não ter o 4, eles são diferentes, correto? Operações entre conjuntos, união ou reunião. O símbolo é a letra U. Unir ou reunir elementos de conjunto significa juntá-los, sem repetir se ocorrer elementos. Vamos fazer um exemplo. Bom, faça a união entre os conjuntos A, que A é I, e B, I, O, U. Então, a união representa a junção dos elementos A, E, o I tem dos dois lados, você só põe uma vez, I, O, U. Então, eu juntei o A e I com o I, O, U. Como o I tem nos dois, ele só aparece uma única vez. Ainda discutindo operações entre conjuntos, nós temos a intersecção. O símbolo é o U de cabeça para baixo. A intersecção entre conjuntos é a identificação dos elementos que se repetem. Vamos ver um exemplo? Qual é a intersecção que existe nos conjuntos A, I e B, I, O, U? Bom, o que se repete nos dois conjuntos? A intersecção, vamos colocar o símbolo, é a letra I, minúscula, porque ela tem no conjunto A e tem no conjunto B, certo? Ainda, operações em conjunto, nós temos diferença.
O que é o conjunto diferença? Olha, o símbolo é A menos B. O conjunto de diferença de A e B é formado pelos elementos que existem em A e não existem em B. Exemplo, qual é o conjunto de diferença de A, que é A, E, I, O, U, e B, O, U? Bom, então o conjunto de diferença, que vai ser A menos B, é formado só daqueles que têm em A e não têm em B. Quem que tem em A? A, E, I. O A, U tem nos dois, então você esquece A, E, I. O A, E, I só tem no conjunto A e não tem no conjunto B. Então ele é o conjunto diferença. Se eu tivesse invertido e colocasse B menos A, aí eu consideraria primeiro que tem em B, que se repetem em A. Então O, U, então no caso o conjunto B menos A não sobraria nada. Seria o conjunto vazio. Alunos, vocês também precisam entender intervalos numéricos. Em matemática pode-se representar conjuntos, subconjuntos ou soluções de equações pela notação de intervalos. Intervalo significa que o conjunto possui cada número real entre extremos. Esses extremos aqui significa que eu terei um número menor à esquerda e um maior à direita. Certo? Não tem nada a ver com positivo e negativo. Um número menor à esquerda e um número maior à direita. Indicados numa reta numérica de números reais que podem ser numericamente ou geometricamente representados. Então vamos agora a alguns exemplos de intervalo numérico. Então veja bem, aqui eu tenho uma notação matemática, que está escrita assim, ó, conjunto A, por que eu sei que é conjunto? Porque está entre chaves. Conjunto A é igual. Quem são os elementos do conjunto A? Pertencem aos números reais. Então pode ser qualquer número, positivo, negativo, fração, não importa. Qualquer número que a gente já sabe quem são. Tal que 1 é menor que x menor que 2. Então eu quero os números entre 1 e 2. O 1 não entra, nem o 2 não entra. Por quê? Porque não tem o igual como aqui, ó. Então aqui é só menor. Então eu posso representar isso assim, ó. Conjunto A é igual ao intervalo numérico aberto de 1 e 2. Intervalo numérico, a gente coloca então os colchetes. Certo? Ó, tá vendo que os números não estão dentro do colchete? Significa que então não entra 1 e nem entra o 2. Mas entre 1 e 2 tem o meio, tem o 0,3, tem as dízimas periódicas simples, tem dízima periódica composta, tem um monte de números quebrados e fracionados aqui dentro. Por isso que são reais. Aí você pode representar isso aqui também numa reta numérica, ó. Então, o 1 não entra, você coloca a bola branca. O 2 também não entra, então também bola branca. Entre o 1 e o 2 existem infinitos números, que aí você pode representar por essa cobrinha, chama cobrinha, né? Então significa que aqui existe um monte de número quebrado entre 1 e 2, mas o 1 não entra, nem o 2 não entra. Então aqui você tem a notação, o intervalo e a reta numérica. Vamos ver esse outro exemplo? Conjunto B. Por que eu sei que é o conjunto? Porque está entre chaves. Números, que eu chamei de x, que pertencem aos reais, tal que menos 1 é menor ou igual a esses números que são menores que 1. Então está dizendo que o menos 1 entra, já o 1 não entra. Então veja bem, ó. Então eu posso representar isso aqui por notação. Como o menos 1 entra, ele fica dentro do colchete. Como 1 aqui não entra, ele fica fora do colchete. Então o intervalo é fechado para menos 1 e aberto para 1. Você pode representar isso aqui também numa reta numérica, como foi o outro. Só que agora tem uma diferença. Como o menos 1 entra, bola cheia. Como o 1 não entra, bola branca. Entre eles existem infinitos números que são os números quebrados, como no anterior ali. Tá vendo o extremo, a esquerda e a direita? Ó, um número menor e um número maior. Número menor, número maior. Por isso que eu falei extremos lá naquela hora que eu li com vocês. Vamos ver mais exemplos. Vamos resolver mais dois exemplos de intervalos numéricos. Conjunto C é igual a
Números que pertencem ao conjunto dos números reais, tal que 1 é menor que esses números que são menores ou iguais a 2. Bom, o x representa então os números, certo? Bom, então eu posso escrever assim, ó, no intervalo numérico. Aberto para 1, fechado para 2. Então 1 fica fora do colchete e 2 fica dentro. Posso também representar uma reta numérica. Aberto para 1, fechado para 2. Vamos ao exemplo D. O conjunto D é formado por números que pertencem aos números reais, tais que 1 é menor ou igual a esses números, que são menores ou iguais a 2. Posso representar isso em intervalo numérico, fechado para 1, fechado para 2. Posso escrever também numa reta numérica, fechado para 1, fechado para 2. O fechado é bola cheia, e entre eles existem infinitos números. Então, a última operação entre conjunto é conjunto complementar. O símbolo é esse Czão AB. O que significa isso? Complementar de B em relação a A. Porém, existe uma exigência aqui. Para eu fazer o complementar de B em relação a A, eu vou fazer A menos B. Mas, para eu fazer A menos B, o B tem que estar contido no conjunto A. Se o B não estiver contido dentro do conjunto A, você não tem condições de calcular o complementar. Então vamos ver um exemplo. Seja os conjuntos A, E, I, O e o B e O. Eu quero que faça complementar de B em relação a A. Para isso eu tenho que ver se B está dentro de A. E O está dentro de A e O, então eu posso fazer A menos B. Aí eu vejo que tem A que não tem em B, desde que B esteja dentro de A. O que é que sobrou? A, E. Parece com o diferença, mas não é a mesma coisa. Vamos fazer o complementar de A em relação a B. Vamos ver se dá para a gente fazer A em relação a B. Agora tem que perceber se os elementos de A estão dentro de B. Os elementos de A estão dentro de B? Não. Então, conjunto vazio. Por que não estão? Porque no A tem A, E, I, O. E no B é só I, O. Não tem o A, E aqui. Então, como o A não está dentro do B, não está contido, não tem condição de calcular o complementar de A em relação a B. Resposta é conjunto vazio. Conjunto vazio. Símbolo, chave sem nada dentro ou o zero cortado. Você nunca pode colocar o zero cortado dentro da chave. Se você colocar, isso é absurdo, não tem lógica. Ou é isso ou é aquilo. Nunca aquilo dentro disso. O conjunto vazio é o conjunto que não apresenta nenhum elemento. Então você representa daquelas duas formas ali. Conjunto unitário é o conjunto que tem um único elemento. Então ele não tem um símbolo. Mas todo conjunto que tiver um único elemento, ele passa a ser então um conjunto unitário. Então, alunos, nós concluímos o conteúdo de conjuntos. Vou liberar uma lista de exercícios para que vocês possam fazer. Já vai estar com o gabarito. Então vocês têm que tentar resolver, não é difícil. Vocês também depois devem dar uma olhadinha em porcentagem. Vou preparar uma videoaula de porcentagem e liberar amanhã. Aí também do conteúdo do setor B que vai cair, né? Vocês devem se dedicar para que no sábado vocês possam conseguir fazer uma boa avaliação de recuperação do primeiro bimestre. Então, ok? Até mais.